Amém. Sabe, filhos, o Robertinho, ele abriu o culto com uma palavra bem importante, que tem a ver, mas não ao mesmo tempo com aquilo que eu vou ministrar hoje. Mas no reino de Deus não importa só como a gente começa, importa como a gente termina a carreira. Paulo diz no final da carreira dele: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu só posso chegar no final da minha jornada se eu combater o bom combate e completar a carreira, guardando, para que eu possa exercer tudo isso, a fé no Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aqui? Antes que houvesse lei, havia fé. Abraão foi justificado por Deus quando a lei não havia, porque ele teve fé em Deus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Deus justifica quem foi da lei, fora da lei, ou depois da graça. Todos nós somos justificados por um único lugar, uma única palavra, e essa palavra é fé. Não somos justificados por obra, somos justificados por fé. E Deus, quando Ele monta o homem, quando Ele constrói o homem, quando Ele forma e cria o homem, né? Ele cria o homem, Ele chama a existência o homem daquilo que não existe, coloca dentro do homem da sua essência, do seu amor. Ele sopra o Espírito dentro desse homem. Nós todos aqui recebemos o Espírito de Deus através de Adão. Depois Ele forma esse homem, né? Ele dá vocação para esse homem, como o Robertinho bem sinalizou ali, né? Mas Ele dá uma ordem para esse homem: você pode comer de tudo que tiver nesse jardim, mas de uma árvore específica, do conhecimento do bem e do mal, você não coma dela, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Morrendo no espírito, perdendo a conexão comigo, morrerás na carne. É como uma folha que você desliga da árvore, ela fica verdinha no começo, mas daqui a pouco ela vai se tornar marrom, porque ela vai morrer. Fora da árvore todos nós vamos morrer, fora da árvore da vida. A árvore da vida do paraíso também é Cristo. Não preciso entrar nesse detalhe agora, nem vou entrar. E depois Deus, Ele vai trazer o homem de volta para Ele. Ele começa a gerar algo nesse homem. E para gerar algo nesse homem, Ele chama esse homem para governar com Ele. No Éden Ele falou: Adão, você vai governar sobre tudo que eu criei. Vai ter domínio sobre os peixes, sobre toda a criação. A maravilha que Deus fez, Ele deu domínio para esse homem. O homem perde esse domínio, entrega na mão de Satanás o domínio, porque nós somos escravos por um princípio de Romanos 6,16, daquele a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos como Adão obedeceu o diabo, acreditou no diabo, não acreditou na palavra de Deus, então ele perde esse domínio. E Deus agora vai levantar homens. O primeiro deles que Deus promete e faz essa aliança é com Abraão. Em Abraão Ele vai começar a ensinar coisas para o homem, e Ele vai estabelecendo essas coisas até criar com esse homem, em Moisés, um sacerdócio. Deus chamou o homem para ser um governo através de sacerdócio. O governo do céu não funciona como o governo da terra, onde os governantes, eles são homens investidos de autoridade para governar sobre as pessoas, para mandar as pessoas. No reino do Espírito não funciona assim. Então Deus estabelece um reino de sacerdotes. Quem é sacerdote para Deus? Sacerdote para Deus é alguém que se entrega por um povo. Sacerdote para Deus é alguém que serve o povo, não alguém que manda no povo. Então uma autoridade no reino do Espírito, ela é uma autoridade sacerdotal. Ele é um reino, mas é um reino diferente, é um reino de quem serve. O maior estereótipo disso, a maior pessoa que nós conhecemos que levou esse reino sacerdote, foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio para servir, não para ser servido. Vieram levantar Ele rei. Quando queriam levantar Jesus como rei, o Senhor Jesus, Ele ia para os lugares desertos, porque Ele não queria ser levantado pelos homens como reis. O mesmo homem que te levanta como rei hoje, é o homem que amanhã está falando: crucifica Ele, crucifica Ele. Porque os homens, enquanto está servindo para você, está tudo muito bom, mas se alguma coisa, por algum motivo, não te serve bem, ou não é da forma como você quer, então você rejeita esse homem, rejeita essa autoridade. Você esquece de como estava andando com Deus. Deus, quando faz isso, então em Êxodo 19, Ele vai ensinar um homem, Moisés, o que é ser um sacerdote de Deus, o que é, como é que você constrói esse sacerdócio. E Ele chama uma nação, que é a nação de Israel, para se tornar uma nação de sacerdotes, e através desse sacerdócio fazer o que Ele não conseguiu fazer no Éden com Adão, que era governar sobre todas as nações do mundo pelo modelo do serviço, pelo modelo de você lavar os pés dos outros, pelo modelo de você fazer as coisas pelo próximo e não por você mesmo. Satanás, ele vai vender para o homem: você vai ser como Deus, e você vai mandar, tem o controle da sua vida, não obedece o que Deus está falando. Já Deus, o governo dele é tudo sincronizado.
Jesus, o que Ele faz é para glorificar a Deus. O Espírito Santo, o que faz é para glorificar Jesus. E nós, o que fazemos é para glorificar os três. Glória a Jesus. É assim que funciona o sacerdócio. E eu faço isso e demonstro isso quando eu me dou por alguém. Quando eu me dou pelo irmão. Quando eu estou disposto a fazer coisas pelo irmão. Sabe, queridos, eu tenho visto nesses dias uma igreja dormente, dormindo com relação ao seu propósito, dormindo com relação às coisas de Deus, mais afeiçoada das coisas do mundo do que das coisas do céu, mais afeiçoada aos prazeres do que às coisas do céu. Então ele vai levantar uma nação de sacerdotes que mais para frente vai falhar, e vai falhar no momento mais glorioso de todos. Qual que era o momento glorioso? Deus vai julgar a nação mais poderosa da época, que é a nação do Egito. Imagina o Egito como os Estados Unidos dessa época. Alguém aqui consegue imaginar os Estados Unidos caindo por terra, ruindo? Alguém consegue imaginar isso? Ainda mais com o Trump no poder, doidão. Ninguém consegue imaginar os Estados Unidos caindo, alguma nação que tenha o poder suficiente para derrubar a nação americana, porque ela controla o mundo de hoje. É muito difícil você imaginar isso. Mas Deus escolhe uma nação, um povo que era escravo, que estava dentro do Egito. E Ele pega esse povo que não é nada, levanta um homem chamado Moisés, um sacerdote dele. E através desse homem, Ele desbanca todos os deuses que haviam no Egito. Cada praga era o derrubar de um deus, de um principado, de uma potestade. E você conhece muito bem a história. A última praga, eles matam os primogênitos do Egito. Ou seja, mata toda a continuidade que o Egito podia ter e mata todo o exército egípcio nas águas do Mar Vermelho, quando as águas se fecham, depois de Israel ter passado em seco. Depois do povo ver tudo isso, queridos, ver a glória de Deus manifesta. É isso que às vezes não cabe dentro de mim. O povo que vê a glória manifesta, na sequência, perde todo o seu compromisso com Deus, porque decidiram num momento importante da sua vida, que eles não queriam ser sacerdotes. Quando eles veem o monte fumegando lá em Êxodo 19, a glória de Deus se manifestando no monte, eles ficam com medos. E Deus tinha chamado uma nação inteira para ouvir a voz dele e fala assim: Moisés, fala você conosco, não fale Deus. E aqui está o maior erro de um sacerdote, o maior erro de um servo de Deus. Pastor, você está falando comigo, mas nem sacerdote eu sou. Você se engana, porque todo mundo que foi, abra aí para mim em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, por favor, filho. Deus chamou uma nação para ser sacerdote. E por que essa nação não ficou com Deus? Porque ela não ouvia Deus. Quando Moisés some 40 dias que ele está no monte, recebendo os mandamentos de Deus para governar esse povo, o que eles estão fazendo? Perdidos nos prazeres. O que aconteceu com esse Moisés? Aí nem sabemos o que aconteceu com Moisés. O que será que aconteceu com ele? Vamos achar um outro líder agora para nós. Pegam lá o ouro que eles acabaram de arrancar da mão do Egito. E com o ouro que Deus colocou na mão deles, eles se corrompem com o próprio ouro, com as próprias riquezas. Até hoje é assim. A nação americana como nação foi uma nação que mais enviou missionários pelo mundo, que viveu os maiores avivamentos da história. Enviou missionários pelo mundo inteiro, mas se perdeu aonde? Na própria prosperidade que Deus deu. Estou falando como nação. Deus sempre deu remanescente fiel a muitos homens de Deus dentro da nação americana. Um deles abençoou profundamente a minha vida, vindo 4 anos consecutivos para a minha casa. Chama-se David Rogers, um remanescente fiel de quem é Deus, que me ensinou a fazer o que vocês estão fazendo, indo para o pobre, para o necessitado, para as crianças, viver o sobrenatural de Deus nas ruas. Esse homem que me ensinou isso, foi com ele que eu aprendi, porque existe um remanescente fiel, né? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, por favor, Bruno. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Para um pouquinho. Todos aqueles que são igreja são raça eleita, sacerdócio real. Então, primeira coisa, querido, você foi chamado, você foi chamada para serem sacerdotes. Pastor, eu não exerço nada hoje, eu não faço nada na igreja. O propósito de Deus desde a eternidade para te dar vida eterna é que você fosse um sacerdote para Ele. Deus quer você envolvido com Ele, com a obra dEle. Deus não quer a igreja dEle dormindo. Quando o seu pastor dá um grito, quem pode ir lá hoje? Eu vi 3 ou 4 gatos pingados na foto. Pastor, você chamou para me dar uma lambada? Também. Eu sou seu pastor. Eu te alimento, te dou alimento, mas também te chamo a responsabilidade. Eu quero que você seja tudo que
Deus planejou para você ser. Eu não estou aqui para te cobrar. Eu me enxergo como cobrador, senão você está me enxergando errado. Eu estou aqui para empurrar você, para impulsionar você. Do meu ventre saem pessoas ministeriais, saem sacerdotes. Então Deus chamou você como igreja para ser sacerdote. Quer que eu leia o 5? 2:5. Vamos lá, o 2:5. Também em vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Sacerdote santo é que o sacerdote, ele tem uma marca. Ele é separado do mundo. É um sacerdote santo. Ser santo significa custo, compromisso, entrega, com sacrifícios de entrega a Deus. Nós estamos aqui para sacrificar a nossa vida a Deus. Se você não entendeu isso ainda, querido, você que já anda comigo há tantos anos, se não entendeu que você é uma vida de sacrifício a Deus. Eu não estou exigindo isso de ninguém que entrou pela porta hoje. Eu não estou exigindo isso, eu estou falando com quem já anda comigo. Se você já anda comigo há anos, você tem um tempo que você é bebê, tem um tempo que você é uma criança. Ninguém espera que um bebê, uma criança, dê muitos frutos. Ninguém espera que um adolescente, o adolescente já começa a dar fruto, mas alguém que é jovem, espiritual, para homem espiritual, se espera desse jovem para homem espiritual que dê frutos. Paulo fala com a igreja, fala assim: eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu não pude dar alimento sólido, eu tive que dar leite para vocês, porque quando já era para vocês serem mestres, eu de novo tenho que chamar a atenção para vocês, para os princípios elementares da palavra de Deus. Tem que ensinar você sobre batismo, tem que ensinar você sobre imposição de mãos, sobre juízo eterno, sobre ressurreição dos mortos. Eu tenho que falar do beabá espiritual, porque eu queria falar de coisas profundas, sobre a ordem de Melquisedeque, por exemplo, eu nem pude falar. Porque a ordem de Melquisedeque é o maior sacerdócio. Mas isso aqui eu não posso nem também entrar hoje. O que eu quero dizer para você com essa introdução é que Deus espera que todos vocês, seja primeiro dia hoje, seja último dia, sejam sacerdotes. Posso ouvir um amém nisso? Esse sacerdócio tem uma conduta. Em Levíticos, agora sim eu quero que você abra a sua Bíblia. Levíticos capítulo de número 22. Preste muita atenção no que eu vou ler para você em Levíticos 22. Eu selecionei alguns versículos aqui para falar com você ao seu coração. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Tem coisas que são sagradas e ninguém pode tocar nelas. Há que haver uma reverência a Deus por aquilo que Ele santifica. Nós precisamos ter temor do altar de Deus, não medo, temor. Reverência, temor é a mesma coisa que reverência a Deus. Deus espera isso de mim e de você. Tem coisas que eu santifiquei e que você não vai botar sua mão, a menos que você esteja adequado em termos de santidade, e sem santidade ninguém verá a Deus. Você precisa estar separado completamente para mim, para que você possa oficiar diante de mim. Você não está aqui para oficiar uma escala. Você me desculpe aqui quem são os escalados. Se você vem no culto porque está escalado, está vindo tudo errado aqui. Você está aqui porque você serve o altar de Deus e você serve o seu irmão. Enquanto você não entender isso, Deus não desata a sua vida. Não adianta. Se você está cumprindo escala aqui, querido, você está fazendo a pior. E outra coisa, você não está se santificando diante de Deus. Você está aqui por obrigação? Querido, nem venha. Eu posso ter 12 aqui só. Posso ter 5, posso ser 4, mas 4 que sirvam a Deus de verdade. Jesus nunca ficou interessado na multidão. Tinha uma multidão que seguia ele. Ele falou assim: dura esse discurso, quem pode ouvir? E falou para os 12 assim: vocês também querem vazar? Jesus não tinha crise de identidade. Não precisava ser amado por todas as pessoas. Nem eu tampouco estou aqui para ser amado por você. Estou aqui para te amar, é diferente. Com seus erros, seus acertos, eu estou aqui para te amar. Hoje eu estou falando uma palavra pastoral, tá bom? Estou pastoreando você. Só que você precisa entender as coisas
como é o reino. O reino não é uma bagunça, não é uma brincadeira, não é uma obrigação. Se você fizer coisa por obrigação, daqui a pouco você não aguenta mais fazer, querido. A pior coisa é você fazer algo por obrigação. É a pior de todas. Você não tem que vir no culto porque alguém vai gostar, porque alguém quer. Queridos, minha mãe orou a vida inteira por mim. Eu chegava lá da pá virada, 5 horas da manhã. Minha mãe estava lá, de joelho, chorando. Eu sabia. Falei, mãe, você está aí? Por que você está chorando, mãe? Eu sabia muito bem que era por causa de mim. Mas um dia, queridos, eu entrei pela porta. Um dia que eu sofri um acidente de carro, que quase tirou minha vida. Que um ônibus bateu em cima da perua, da qual eu trabalhava na Sabesp. E naquele dia, quando eu acordei, você conhece, alguns conhecem meu testemunho. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça do apagão que eu tomei ali, porque o ônibus bateu em cima de mim e do motorista. Eu estou no céu ou estou no inferno? É o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. E naquele dia, quando minha mãe falou, vamos na igreja, filho, eu todo estourado com um ponto aqui, ó. Aqui é a cicatriz da minha conversão, meu braço encheu de vidro. O motorista ficou ensanguentado no volante. Todo mundo apagou, tal foi a porrada que o motorista passou do jeito que veio no cruzamento. Porque o cara tinha tomado um monte na hora do almoço e passou do jeito que veio. A gente, vai Cido, e o Cido foi. E a hora que ele foi, quase que a gente foi também. Vai Cido, e o Cido quase acabou com a gente. Mas foi a batida da minha conversão. Já tinham tirado arma na minha cara, eu já tinha fugido de cidade. Deus me guardando, mas eu sabia que ali era a última oportunidade. E então minha mãe falou, vamos no culto, filho. Eu tudo estourado, com emendo aqui. Falei, vamos, mãe. Ela falou, você vai? Até assustou. Eu falei, eu vou. Só que, querido, quando eu entrei por aquela porta e estava tocando louvor, eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. Da presença de Deus, eu não queria passar vergonha, eu ficava limpando o meu rosto. Eu não quero passar vergonha aqui, como todo mundo vai ver que eu estou chorando. E daí? Né? A gente quer se preservar, se autopreservar. Mas aquele dia que eu entrei, eu nunca mais saí. E a minha paixão por Deus no primeiro dia, tal qual é como hoje. Se tem uma coisa que eu ensino você é ser constante em Deus. Eu amo Ele. Ele é a minha vida, Ele é meu tudo. E eu não posso oferecer qualquer coisa para a pessoa que eu mais amo. Quando você vai comprar um presente para alguém aqui, você compra qualquer coisa. Você fica lá, puxa, será que ela vai gostar? Será que não vai gostar? Para o namorado ou para a namorada, né? O namoradinho, a namoradinha. Para sua esposa, filho. Vai, se você errar, você está pego, não tá? Não sei se a sua é assim, mas as mulheres, elas gostam de receber uma coisa que toque. E eu fico pensando, o que será que eu vou entregar que vai tocar o coração dela? O que de bom que eu posso entregar aqui? O que ela vai gostar? Agora, querido, se eu estou pensando na minha esposa, ou na minha namorada, ou seja lá o que for, para entregar uma coisa que toque o coração, você não tem que fazer muito mais do que isso para Deus? O que nós estamos oferecendo a Deus é santo, é santificado. E Deus vai usar uma linguagem aqui dizendo, então, não profane o meu santo nome. Quando você toca em algo que é santo e você não está santificado, você profana o nome de Deus, você macula o nome de Deus. Nós cantamos os nomes de Deus aqui, os nomes de Deus são experiências com Deus. Esses homens pagaram um preço violento para experimentar Deus, para conhecer o nome de Deus. Qual é o preço que Abraão pagou? Abraão pagou o preço de ser já adormecido e a sua esposa estéril. Quando já não havia esperança, ele creu contra a esperança, que Deus era poderoso para dar um filho para ele. Por isso Deus se manifesta para ele, um nome para ele. Eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Estão comigo aqui? Depois ele fala assim, não basta. Eu te prometi esse filho ocupou um lugar tão importante dentro do seu coração, que eu preciso que você entregue tudo para mim. Tem algo dentro de você que está ocupando o seu coração. Deus fala assim, não estou satisfeito com isso. Eu preciso que você entregue tudo a mim. Então ele fala assim, me dá o Isaac, me dá o filho da tua promessa. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Abraão sobe naquele lugar, sabendo que o seu Deus não é um Deus como os outros deuses, que perdiam sacrifícios de filhos dos montes. Mas Abraão fala, eu subirei com meu filho, olha a fé de Abraão agora, e voltarei, adorarei e voltarei com ele. Ué, ele está indo sacrificar o filho e vai voltar para adorar? Essa linguagem não bate para quem anda em fé. Mas porque ele estava disposto a sacrificar o seu filho, sabendo que Deus era poderoso, Hebreus capítulo 11, de ressuscitar ele dentre os mortos. Olha a fé desse homem, se meu filho morrer, ele vai ressuscitar. Essa é a fé de Abraão, para conhecer o outro nome de Deus.
Eu sou Yahvé Jireh. Eu sou o Deus que provisiona para você. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele viu os dias do Senhor, que está em João capítulo 8, e se alegrou. Porque naquele monte, Deus abriu a visão de Abraão, e ele viu Jesus sendo sacrificado, o que ele não teria que fazer. Olha que tremendo é isso, mas está disposto a passar pelo que Abraão passou? Será que nós estamos dispostos a conhecer a Deus nesse nível, nessa manifestação, nesse nível como a gente cantou na música? Será que eu estou disposto a ir a tudo com Deus? Agora, querido, vindo no cultinho, tendo uma vida mais ou menos, vivendo pelas bênçãos de Deus, você não vai viver isso. Eu vou dizer para você, você não vai viver. Deus não faz diferença de pessoas, quem faz diferença de pessoas é você. Você faz diferença de Deus, quando você não santifica Ele. Disse-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, versículo 3, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, estar em pecado, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Você acha que eu tenho que oficiar no altar de Deus, nas obras de Deus de qualquer maneira? Fazer as coisas por obrigação para Deus, vir no culto porque eu sou obrigado? Querido, você está vindo imundo. Deus não está recebendo isso. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem der a emissão do seu sêmen. Não pode chegar diante de Deus de forma impura. Ele estava mostrando algo no físico para explicar algo espiritual. Abre Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 4, rápido, Brunão, por favor. Deus está mostrando algo no físico. Não se chega, não se toca no que é sagrado de qualquer maneira, queridos. Não se toca em Deus de qualquer maneira. Não se faz adoração a Deus de qualquer forma. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei tem sombra do bem vindouro, não tem a imagem real das coisas. O que Deus está ensinando para os sacerdotes aqui são sombra, porque isso aqui é lei. Não tem a imagem real do que Deus quer mostrar, mas Ele dá para a gente ter uma ideia do que é. Quando a sua sombra se projeta, você tem uma ideia que tem uma pessoa ali, só que você não sabe exatamente como essa pessoa é. A lei, ela veio para ensinar princípios espirituais para nós. Jesus, ele usa por vezes analogias com coisas da agricultura, para nós entendermos coisas espirituais. A lei, ela é sombra dos bem-vindouros. Então quando ele fala, olha, não pode vir o que está imundo, o que estiver sujo, o que tiver, ele está dizendo algo muito mais profundo do que o físico, a aparência. Ele está dizendo algo do coração. Ele está dizendo que não tiver coração puro no meu altar, não pode ministrar no meu altar. É isso que Deus está dizendo aqui. Versículo 6, o homem que o tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Ele precisava se lavar nas águas. Diga, lavar nas águas. Amém. Posto o sol, então guarda aí que você precisa se lavar nas águas. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isso é seu pão. Versículo 9, guardarão pois a obrigação que tem para comigo, para que por isso não levem sobre si o pecado e morram, havendo profanado. Eu sou o Senhor que os santifica. Aleluia. Deus quer santificar você, mas para oficiar diante dele, vocês têm que estar em santificação. É do Senhor te lavar com a água dele, é do Senhor limpar você, mas tem que ser de você o compromisso profundo com Ele, de não estar com imundícia, ou não permitir imundícia em você. Queridos, não estou falando aqui que não tiver pecado, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso, mas estou falando de um processo, uma vontade de santificação diante de Deus, de entregar para Deus o que é melhor em você, não qualquer coisa, e não de qualquer maneira. Versículo número 15, não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim o fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Disse mais o Senhor a Moisés, falarão a seus filhos e a todos os filhos, versículo 17, 18 agora, qualquer que da casa de Israel, dos estrangeiros de Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento dos seus votos, como oferta voluntária, que apresentar ao Senhor holocausto, para que seja aceitável, oferecerá algo que seja sem defeito, macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas ou de cabras, porém tudo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Não oferece para Deus qualquer coisa, não
ofereça para Deus qualquer coisa, filho. Eu não sou digno disso, mas Ele é. Não é para mim que você está oferecendo alguma coisa, você está oferecendo para Ele. Eu posso nem ver como está o seu coração, a menos que Deus me revele o seu coração, mas Deus está vendo o seu coração. Não adianta, queridos de Deus, a gente não zomba. Não ofereça a Deus, versículo 22, o cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso, o sarnoso, seja lá o que for, não ofereça para Deus aquilo que não é legal, ou que é meia boca. Em Malaquias, capítulo de número 1, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Lá em Malaquias, um texto muito conhecido, tem várias coisas importantes aqui em Malaquias, mas o que eu queria ler para você é que Deus, Ele na verdade não está nem aí pelo sacrifício do bicho. Malaquias capítulo 1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que não tens amado, Deus? Por que o Senhor está falando que nos ama? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Não amei Esaú, amei Jacó. Porém aborreci de Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Arranquei a herança da mão dele. E por que Deus se agradou de Jacó e odiou Esaú? Porque Esaú, queridos, não estava nem aí pela herança que Deus tinha colocado na mão dele. Esaú não estava nem aí pela primogenitura que ele receberia, toda a herança do pai. Ele não estava nem aí. Ele nem reconhecia o seu pai. Ele nem sabia direito de onde vinha a sua herança. De dar continuidade, né, Robertinho? Ele nem sabia. Perdeu toda a sua herança porque veio o irmão dele lá e falou assim: olha, o que é seu aí, me entrega a sua primogenitura, a tua herança, tudo que... Porque a primogenitura simbolizava que ele tinha porção dobrada do que era do pai. Tudo vinha sobre o filho primeiro, o primogênito. E Jacó fala para ele: me vende aí seu direito de primogenitura. Ele fala: que me serve essa primogenitura? Me dá aí essa comida que você fez, um prato de lentilha. E vendeu a primogenitura por nada. Esse é o povo de Deus hoje. Vende as coisas de Deus, profana as coisas de Deus por nada. Por nada. Perde toda a herança, perde a sequência, perde tudo aquilo que Deus preparou por um pratinho de lentilha. Ele fala: então eu não gosto de Esaú, eu gosto do Jacó, que ele vai lá fazer o que for para ter direito a andar comigo. Nem que ele tenha que ser arrebentado por 21 anos, trabalhar 6, 7 anos para uma mulher, aí receber a mulher errada, se enganou, foi enganado. Depois mais 7 anos ele trabalha para Raquel, que era só um problema, mulher idólatra do inferno, terrível. E trabalha mais 7 anos para levar alguma coisa do Labão, do seu sogro. 21 anos, mas um dia ele teve um vale de Jaboque, e ele encontrou com Deus, e brigou com o anjo de Deus, foi marcado por Deus, e a sua vida mudou, e o seu nome mudou. Agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. Eu estou trabalhando você precisa se deixar ser trabalhado, filho. Eu me aborreço de gente que não liga para o que tem, não liga para a sua herança, abre mão da sua herança. Jesus, que povo ingrato. Uma das coisas mais tristes, queridos, é a ingratidão. É muito triste. É triste para mim. Eu fico imaginando para Deus. Deus investiu tudo na gente, queridos. Ele deu o mais precioso dele, o seu filho, por mim e por você, para eu virar as costas para Ele. Você vira as costas, nós viramos as costas quando nós vemos a gente oferecer qualquer coisa diante de Deus. O dilacerado, o cego, o coxo. Eu não separo para Deus o meu melhor. Quando tem um grito de socorro, você não atende. O filho honra o pai, versículo 6, o servo ao seu senhor. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Deus está falando. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Quando você faz isso, você despreza o nome de Deus, você profana o nome dele, você macula o nome dele, você escandaliza pessoas que têm o nome dele, que levam, carregam o nome dele. Em que desprezamos nós o teu nome? Oferecer sobre o meu altar pão imundo, palavra que nem preparou para falar. E ainda perguntais: em que o havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O fato de eu sentar aqui nessa mesa, ter uma mesa diante de nós, eu desprezar,
o pão que se serve nessa mesa, que alguém preparou para mim, para eu comer, o fato de eu fazer isso, essa ingratidão no meu coração, faz com que Deus me rejeite. É assim que se despreza a Deus. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Nos homens do mundo, você oferece coisa qualquer? Para o seu patrão no seu trabalho, você oferece qualquer coisa meia boca, você vai ser mandado embora. Agora Deus, que é o Deus criador de tudo, será que nós vamos oferecer algo meia boca? Agora, pois, suplicai a favor de Deus que nos conceda na sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Deus a vossa pessoa, a sua oferta, o que você coloca diante de Deus, junto com isso está quem você é. A sua pessoa e a sua oferta são as mesmas coisas. Deus se agradou de Abel e aborreceu de Caim, porque Caim ofereceu do fruto qualquer coisa para Deus. Mas Abel ofereceu do melhor do seu rebanho, a melhor ovelha, e ofereceu sangue diante de Deus, porque sem sangue não se chega diante de Deus depois do pecado. Ofereceu sacrifício real para Deus, algo que custou para ele, não algo meia boca. Teve fé no que seus pais ensinaram. O outro foi lá, ofereceu lá qualquer coisa. Queridos, hoje é dia de nós entendermos a quem nós servimos de uma vez por todas. Essa palavra aqui é para ministros. Essa palavra aqui é para quem já foi experimentado nas coisas de Deus. Mas se você ficar parado, filho, eu não vou poder te empurrar. Eu não posso mais te empurrar, eu vou andar. Eu já estou andando, você não percebeu ainda, mas eu já estou me locomovendo no reino do Espírito. E talvez você não consiga acompanhar os meus passos. Eu estou te chamando, levanta e anda. Porque o Senhor tem algo com você, que volte o seu vigor, que você seja um jovem forte. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Eu quero força dentro de você, jovem. Eu quero brilho dentro de você. Eu quero honra dentro de você. Eu quero que você honre a Deus, como você não honra ninguém na sua vida. A Deus, não a mim. A Deus. Mas desde versículo 11, do nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, essa comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, estou cansado de ministério, estou cansado de fazer as coisas. Está cansado de fazer para Deus? Você está cansado? Você está triste? Você está moado? Querido, eu não tenho opção. A minha opção é estar aqui. E a minha escolha, é amar a Deus tal qual foi no primeiro dia, ainda hoje. É ser tratado por Ele qual foi no primeiro dia, ainda hoje eu estou sendo tratado. Mas eu não parei, porque a obra aqui não acabou. Está entendendo, filho, filha? A santificação na minha vida não acabou, mas eu estou seguindo para ela. Estou esmurrando o meu corpo e reduzindo ele à escravidão, para que tendo pregado eu, não tenha eu que depois ir lá falar, puxa, perdão, Senhor, porque eu não fiz tudo o que eu estava pregando. E dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Ele fala que a aliança dele com os sacerdotes foi de paz e de vida, mas o povo não quis. Mas o sacerdote, ele é responsável por ser o mensageiro de Deus. Fala, mensageiro de Deus. O sacerdote traz a palavra de Deus, ele traz o que ele ouviu Deus falar. Se você não é sacerdote, você não traz o que ouviu Deus falar. Sabe por que eu estou te pregando essa mensagem hoje? Porque eu ouvi Deus falar. Eu gastei tempo lá com Deus para te entregar o melhor alimento, para te entregar pão, para esse pão transformar a sua vida. Porque não é o pão de alguém que não vive o que está pregando, é o pão de alguém que se esmera por fazer o melhor para Deus. É isso, queridos, que eu estou pregando para vocês. E eu recebi dele o que eu estou te entregando. Se eu recebi dele e você está recebendo de mim, há uma atitude que Deus espera de você. Aleluia, glória a Deus. Por isso, versículo 9 do capítulo 2, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e se mostrastes parciais na aplicação da lei. Vocês não andaram no meu caminho. Meu caminho. Deus quer a gente no caminho dele, filhos. Versículo 11, Judá tem sido desleal
abominação tem sido cometida em Israel. Também não vou ler tudo aqui, mas eu quero o capítulo 3, quando ele fala dos dízimos e das ofertas, que vocês me roubam, porque aquilo que é santificado a mim, vocês põem a mão, me roubam até em dízimo e oferta. Queridos, eu trabalho no secular, eu não vivo da obra de Deus, eu sou dizimista e ofertante há muitos anos, e não foi uma única vez que Deus pediu, tudo estava na minha conta, para saber se eu confiava nele, ou se eu confiava no que estava no meu bolso. Tudo que você confia, Deus vai falar, sacrifica diante de mim, eu quero ver se você confia em mim, ou você confia na riqueza que está na sua conta. Eu, menino de 27 anos, estourei a cota, estourei tudo, ganhei toda a comissão que podia ganhar. Fui lá, comprei o som da igreja, comprei um monte de coisa com amor, com coração, fiz uma oferta. Ele falou, não, você não entendeu, não é só oferta, eu quero tudo. Você confia nessa só, meu, 27 anos, com a minha conta estourada, com poupança, com tudo lá. Ele falou assim, você confia na poupança? Eu estou contando isso para você, queridos, não é para, eu estou te dizendo que sacrifício é real. Se Deus chegar para você hoje, jovem rico, e falar assim, me dá tudo o que você tem, vende, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, vem e me segue, você faria isso? Será que você faria mesmo? Será que você sacrifica tudo a Deus como nós cantamos bonito? Será que nós temos esse coração diante de Deus? Versículo 13, depois ele falar que o povo roubava ele dos dízimos e das ofertas, bota a mão naquilo que é meu. Versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos, os seus caminhos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Estou vendo ali o soberbo prosperar. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Uma visão míope do que está acontecendo. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Tem gente que não teme e tem gente que teme. O Senhor atentava e ouvia. Não adianta, queridos, o que nós falamos, Deus atenta e ouve. Ele ouve. Não adianta você achar que está escondido. O que você falou no interior da casa, eu vou publicar dos telhados. Deus, ele ouve. E não só ouve, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando você teme ao Senhor e se lembra do nome dele, e não profana, mas você honra o nome dele, diante de Deus tem um memorial a teu respeito. Eu sei quem é o Thomas, eu sei quem é o Vagnão, eu sei quem é a Alice, eu sei quem é você, está diante de mim, e quando vier a hora, eu vou mostrar de novo a diferença do que serve e o que não serve ao Senhor. Calma, não acha que aquele que está falando mal, que está chutando as coisas de Deus, que vai acabar assim. Eu vou julgar a causa, e eu vou mostrar de novo a diferença do que serve, porque tem um memorial diante de mim, dos que estão aí sofrendo, porque o soberbo está prosperando, que nem Asaf fala no Salmo 73. Senhor, os soberbos que prosperam. E Deus fala, não, calma aí, que vai chegar o dia que eu vou mexer nessa história. Você pode dar aleluia, glória a Deus, mas você precisa ter um memorial diante de Deus. E o seu memorial é o que você diz diante dele. É como você oficia diante dele, é como você trabalha diante dele, é como você entrega para ele. É assim que Deus está vendo o que você está entregando. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, Deus está levantando um rei, que era para ser um rei sacerdote, que andou no meio dos profetas, que era Saul, o primeiro rei em Israel. Saul teve uma oportunidade única de se tornar um rei sacerdote. Deus pede coisas para ele, Deus dá palavras para ele, usa o maior profeta, um dos maiores profetas da história, Samuel, a quem Deus diz que não permitiu que uma palavra profética da sua boca caísse por terra sem se cumprir. Não é que Deus, talvez Samuel profetizou alguma coisa que ele quis profetizar. Deus falou, é do Samuel, eu honro essa palavra. Eu honro a palavra do Samuel. Um homem que ouvia Deus, começou ouvindo Samuel, 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 até que ele foi entender que Deus falava com ele. Esse homem, Samuel, diz Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque. Era um demônio isso aqui, um povo que era de gigantes, terrível, covarde, que entrou atrás de Israel e matou as mulheres e as crianças, covarde. Pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho. Israel estava indo para a terra da promessa, e o Amaleque quis impedir Israel de chegar lá. Quando este subiu ao Egito, vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes. Acaba com tudo, com gado, com tudo, não deixa nada desse povo terrível que é covarde. No versículo de número 13,
Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Saul disse para Samuel: você é bendito, profeta. Tem muita gente que quer adolar por profeta. Executei as palavras do Senhor. Ele ainda faz: eu fiz o que Deus mandou. Acabei com os amalequitas, acabei com o gado, acabei com tudo que Deus mandou acabar. Respondeu Saul, versículo 15: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Porque o profeta falou: que balido é esse? Que balido é esse de ovelha que eu estou escutando então? Se você executou a vontade de Deus, por que eu estou escutando coisa aqui ainda no acampamento? Se você serve a Deus, filhos, não deixa o profeta ficar doido. Porque o profeta escuta. E não é porque o profeta não repreende que o profeta não ouviu. Respondeu Saul: de Amaleque o trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Nós guardamos só o gado para oferecer para Deus. Nós guardamos algo para colocar diante de Deus. Mas o coração está errado. A motivação está errada. Deus mandou acabar. Se Deus mandou acabar, acabe, ponto final. Posso ouvir um amém aqui? Se Deus te chamou para algo, executa esse algo e ponto final. Posso ouvir um glória a Deus também aqui? Deus está chamando você, então execute o que Deus te mandou fazer. Não fica sentado nessa cadeira. Não fique sentado nessa cadeira. Deus chamou você, mulher, homem, para ser sacerdote de Deus. Em Cristo Jesus não há homem nem mulher. Posso ouvir um amém aqui? É tudo um em Cristo. Mas eu comecei hoje, pastor. Tá bom, nós vamos tratar você, vamos dar leite, vamos depois dar um alimento mais sólido, um arroz com feijão. Vai chegar a hora que você vai servir. Saiba que o seu caminho é um caminho de sacerdote. Glória a Jesus aqui nessa casa. Amém? E aí, por que pois atentaste, versículo 19, a voz do Senhor, mas elas te lançaste a despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag. Não guardou só o rebanho, os bois, para sacrificar para Deus. Ele guardou o rei dos amalequitas, a cabeça de Amaleque. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, e o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Posso ouvir um amém aqui? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele diz que a obstinação é como o pecado de idolatria, aquilo que você quer demais, se vira um ídolo para você. A obstinação é como idolatria, e a rebelião, não obedecer a Deus, é como feitiçaria no reino do Espírito. Feitiçaria. Tem muito feiticeiro no reino do Espírito. Tem muito feiticeiro dentro da igreja. Tem muita gente que faz oração contrária. Tem muita gente que fala mal do irmão, que julga o irmão, que bate no irmão. Deus te chamou para ser sacerdote. Te chamou para cuidar do seu irmão. Ele não chamou você para ser juiz de irmão. Em Oséias, capítulo, estou falando só da sombra, hein? Ainda não entrei no real. Estou falando da sombra. Está vendo como a sombra já não é fácil? Imagina o real quando entrar no real aqui. Vou entrar já já, tá? Estou aqui controlando o tempo. Ainda tem alguns minutos aqui para falar. Vamos lá. Em Oséias capítulo 14, eu vou ler três versículos. Versículo 1, 2 e 9. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tem gente que está caída, que as coisas não funcionam por causa do pecado. Porque oferece algo que é profano a Deus. Porque profana o altar de Deus. Tendo convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. Deus quer você com uma adoração real entregue a Ele. Sacrifício de lábio, de alguém que é arrependido diante de Deus, de alguém que é posicionado, de alguém que está indo no caminho errado e fala: esse caminho está errado, eu quero escolher o caminho certo. Eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Quem quer escolher bênção aqui nessa noite? Deus quer que você escolha a bênção, querido. Então sai do seu lugar, se movimenta. Porque água parada dá mosquito, dá dengue, dá doença. Seja uma água agitada. Estava lá todo mundo esperando a água ser movida em João capítulo 5. Porque o primeiro que caía na água era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que 38 anos estava paralítico diante daquela água. Então Jesus chega diante dele e fala assim: homem,
pode pegar suas coisas aí, sua muleta, sua maca, e sai andando com ela daqui. Ele fala, mas não tem ninguém, eu já conheço tudo sobre o Evangelho. Eu já conheço tudo sobre a palavra de Deus. Não tem ninguém aqui que me jogue na água e vem quando vem o anjo e mexe a água. Está acostumado com moveres, está acostumado com coisas do mundo. Tem muito crente que está atrás do profeta aqui, o profeta ali, mas não está atrás de buscar a Deus. Mas Deus se apresentando diante dele, Jesus fala assim, então toma sua maca. Ele fala assim, ué, então como que funciona isso? Ué, levanta e anda. Aí o homem levanta e anda, porque Jesus está diante dele. Você pode dar um glória a Deus? Ele já está movendo a água, Jesus move a água na sua vida. Ele é o sacerdote que veio servir você, ele veio curar você, o Espírito do Senhor está sobre mim para te ungir, me ungiu para pregar o Evangelho, para pôr em liberdade o oprimido, curar o quebrantado, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Por isso estamos indo fazer campanha de cura e milagre, para levantar aquele que está enfermo. Mas sabe por que eu estou fazendo isso? Que eu fui conhecer o nome de Jeová Rafa, o Deus que sara, porque minha mãe morreu de câncer, meu pai, no dia da minha unção pastoral, estava dentro do hospital, e eu orei dentro do hospital. Ou essa Bíblia é verdade, e o Senhor ainda cura, e não tem que ser um testemunho de um curado que vai por todas as igrejas para falar que ele foi curado de câncer. Senhor, eu quero ver diante dos meus olhos que o Senhor continua curando todos, senão não me vale a pena viver. Aí eu conheci Jeová Rafa, o Jeová que sara, o Deus que te sara. Eu conheci esse nome, e esse nome agora me acompanha, porque esse nome está cravado, está manifesto dentro de mim. Vocês estão me entendendo, filhos? Por que você vê o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar? É por causa desse nome. Deus quer dar experiência para você, Deus quer se manifestar a você, só que Ele exige busca. Eu perdi a conta de quantos jejuns eu fiz, eu perdi a conta de quantas vezes eu jejuei de Gatorade, tomava só Gatorade durante dias, às vezes de água, de suco de melancia para ter líquido no corpo. Já jejuei sem comer e sem beber uma gota de água, foi o pior jejum da minha vida. De 3 dias, foi pior do que o de 40, porque eu buscava a face dele, queridos. Onde estão esses jovens? Onde está essa igreja? Eu tenho ensinado isso a você, filho, filha, a você ser sacerdote. Sai do seu lugar, se movimenta. Não fica andando com a manada, porque quem anda com a manada vai parar no precipício. Querido, Deus está esperando você. Eu estou provocando você, eu estou falando com você. Essa palavra é individual, é para sacerdote, é para quem quer ser sacerdote. É isso que eu estou falando. Está cheio de gente que quer as bênçãos de Deus, mas quantos querem o coração dele? Quantos? Oséias fala, se arrependa. Versículo 9, quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos. Deus é reto, é justo, é santo, é puro. E os justos andarão neles, mas os transgressores cairão neste caminho que Deus preparou. Queridos, tudo é sobre coração, tudo é sobre motivação. Às vezes não importa muito, olha como como você, a oferta e a pessoa são a mesma coisa. Abra em Atos capítulo 4, olha como agora na graça, diante de Deus, Deus avivou a igreja. Veio o Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre os 120 que estavam reunidos buscando Deus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? 120 buscavam, 500 viram Jesus ressurreto. 500 pessoas tiveram experiência com a manifestação de Jesus depois de ressuscitar dos mortos. Por 40 dias ele pregou o reino, mas só tinham 120 dos 500. 380 não estavam posicionados. Não queira ser 380, querido, queira ser 120. Se eu tiver 5 aqui comigo buscando a Deus, eu estou feliz. Entenda isso. Eu preciso de gente que busca a Deus, que tem intensidade com Deus, que entrega tudo para Deus. É esse tipo de gente que Deus quer mexer. É com esse tipo de gente que Deus quer avivar, que quer espalhar pelas nações da terra. Paulo arrebatou o mundo naquela época. Ele tinha 12 apóstolos, os 12 ficaram em Jerusalém, mas teve um que ele levantou, que foi pregar em todas as nações daquela época. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Deus precisa de um homem posicionado, só um. Só uma mulher, só uma. É com você, filho. Para quem que Deus me deu essa palavra? É para você que está aqui, que veio aqui presente. É com você. É com você. Em Atos, no capítulo de número 4, a sua oferta é você. O que você entrega para Deus é quem você é para Deus. Eu
li lá em Malaquias, eu rejeitei a sua oferta e a sua pessoa. Deus rejeita pessoas junto com as ofertas delas. A oferta é o que você entrega e quem você é a mesma coisa. Está comigo? Tem gente querendo lugares em Deus. Tem gente querendo posição. Tinha 2 discípulos, João e Tiago. Eu quero lugar, eu quero status, eu quero cadeira. Ele não quer construir a cadeira. Ele quer a cadeira. Ele quer sentar do lado de Jesus, um do lado direito e do esquerdo. Jesus tinha levantado Pedro, falou: você é uma pedra, eu vou levantar você, você vai levantar minha igreja, é com você o meu negócio. Porque Pedro se entregava intensamente para Jesus. Ele era intensamente e errava, e intensamente acertava. Ele era intenso. Deus trabalha com homem e mulher intensos. Você precisa ser intenso com Deus, filho, filha. Sai da morosidade. Há uma morosidade que entrou aqui, e eu estou expulsando esse espírito de morosidade nesse lugar. Sai em nome de Jesus toda morosidade, toda sonolência espiritual. Desperta tu que dormes, e eu falarei contigo. Põe-te de pé, homem, eu falarei contigo. Tem gente perdendo herança. A comunidade cristã era uma, ninguém considerava a sua coisa alguma. O Bruno está com necessidade, vem aqui. Quanto você precisa, Bruno? 50 mil? Vai lá, ó. Socorre o Bruno, socorre agora o Thomas, socorre agora o Vagnão, socorre. Quem faz isso é o Espírito Santo, queridos. Porque se tem uma coisa que é difícil de mexer no homem, é o seu bolso. Quem entregava a oferta era porque a presença de Deus era tão maravilhosa, que de verdade era o que nós cantamos: a sua presença é o que eu quero, é a sua presença que me basta, nada mais me basta, eu preciso do Senhor. Só quem experimentou Deus é que de verdade é a presença que busca. Nas nossas provas da nossa vida, nós vemos se é Deus que nós buscamos ou se é outra coisa que nós buscamos. Se é Deus que nós adoramos ou se é outra coisa que nós adoramos. Em Atos capítulo de número 4 ainda, no versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, era da tribo de sacerdotes, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso aqui marcou a igreja. Isso aqui marcou, e Lucas escreveu, o médico escreveu Atos, escreveu isso. Esse homem entregou-se. O seu campo não era seu campo. Suas coisas já não eram suas. Elas pertenciam a alguém. Elas pertenciam ao amor da vida dele. Elas pertenciam a Jesus. Então, se pertence a Jesus, não pertence mais a mim. Mas aí, alguém gostou. Tem um homem chamado Ananias e sua esposa Safira. Nossa, esse cara aí foi aclamado pela igreja, hein? Esse José aí, esse tal de Barnabé. É um Barnabé, né? Esse Barnabé aí, ó, mas olha a honra que recebeu o Barnabé. Vamos receber honra também. Então vamos combinar um negócio aqui, mulher. A gente vende lá o nosso terreno por R$1 milhão. Guarda lá um 400, dá 600. E fala que fizemos a mesma coisa que o José Barnabé fez. E aí chega lá diante do profeta, de Pedro, fala assim: Pedrão, aqui a nossa oferta nos seus pés. Mas qual que era o coração? O coração de alguém que quer honra. O coração de alguém que quer cadeira, que quer status. E eles entregam, falam assim: mas o Espírito Santo fala, por que você está mentindo? Pedro fala: por que você está mentindo para o Espírito Santo, homem? Se você tivesse o bem, seria teu, você não precisava dar. Agora você veio aqui enganar o Espírito Santo? Veio aqui dizer que você vendeu por 600 e vendeu por R$1 milhão? Que isso? Para que isso? Você vê como um homem é terrível? Como os motivos do nosso coração, quem você é a sua entrega. Você está retendo parte do que tem que entregar a Deus? Está tocando em algo que pertence a Deus? Hofni e Finéias, eles tomavam da gordura que é dada a Deus. Ninguém podia tocar na gordura do sacrifício. Eles metiam o garfo lá, tomavam o que queria, comia. E se alguém falasse que era para Deus a gordura, que a gordura tinha que ser entregue a Deus, ele falava: não, dá para nós aqui. Além disso, se prostituíam na frente do altar. Quantos ministros, queridos, se prostituem dentro do altar? Quantos saíam do altar nessas grandes cantatas, esses grandes grupos de louvores aí, e iam para o motel depois de fazer uma adoração para Deus? Você acha que Deus está nesse negócio? Está enganando quem? Motivos. O que você é, o que você entrega, filho. Quem você é, o que você entrega.
Ananias e Safira, e aí vem a Safira depois desavisada, o marido morreu já, caiu fulminado diante da glória de Deus, porque não se brinca com a glória de Deus, profanou o nome, tocou no que é santo. Hofni e Finés morreram os dois no mesmo dia, filhos de sacerdote. Deus falou: eu renunciei a Eli, porque nunca repreendeu seus filhos. Eli já estava cego, não tinha mais profético, não tinha mais sacerdócio, horrível, horrível. Acontece a mesma coisa aqui na graça diante dos nossos olhos. Em 2 Coríntios capítulo 9, o que Deus quer de nós, queridos? Ele quer o coração junto com a entrega. Tiago diz uma frase que ela é muito linda: a salvação é pela fé, e é verdade. Mas Tiago diz assim: mostra-me a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Abraão ofereceu Isaac no monte. Ele mostrou a fé dele através do que ele vivia, de quem ele era. E o que ele era estava diante do altar do Senhor, e Deus disse que ele não rejeitou o único filho dele. Você já pensou o que é isso? A fé sem obras, queridos, não vale de nada. Sem o coração empenhado em tudo que nós estamos falando aqui, não vale. Eu não estou aqui para pregar uma mensagem bonita, preparada, sermão escatológico. Eu não estou aqui para pregar isso para você. Eu estou aqui para te falar que Deus chamou você para ser sacerdote. Ele quer que você viva e que o seu coração esteja 100% empenhado em Deus, e não tem 99% que toque Deus, porque Ele entregou tudo. Ele entregou Jesus, e Jesus é tudo. Ele não vai aceitar uma ofertinha meia boca de qualquer jeito de sua. Em 2 Coríntios 9, versículo 6, isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Que entrega pouco, que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Mas cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O seu coração está empenhado com a sua oferta. Se você vem aqui: ai, meu dízimo de novo tem que dar, ai, que desgraça, né? Vai morder 10% do meu salário, mais uma oferta de 2% que seja, vou ter que entregar. Não, querido, você está santificando a Deus que te deu tudo. Eu lembro quando eu dava R$100, e para mim era tudo, mas eu tinha uma honra de chegar diante do altar e falar: Senhor, eu ganhei 1.000, toma R$100 aqui. Queridos, o seu coração está junto. Ah, Senhor, eu vou ter que cumprir mais uma escala. A semana que vem eu não venho, hein? Graças a Deus, semana que vem não sou eu que estou na escala. Não entendeu nada. Não é sacerdote, está perdendo herança. Pastor, eu quero voar mais alto que você voa, filho. Vai voar. Eu tenho uma filha que eu quero falar dela. Chama-se Maga. Todos vocês a conhecem. A Maga falou: pastor, eu fui arrancada das suas asas, eu tive que voar. Mas eu, como você é meu pai, eu quero estar dentro do seu ninho. Ela sabe quem é o pai dela, ela sabe de onde veio a herança dela, ela sabe quem ela é no reino do Espírito. E ela faz uma obra linda para Deus. Ela não liga para a posição, ela liga para a herança. Ela sabe de onde vem a paternidade dela, ela é segura com relação a isso. Aos que honra, honra. A quem honra, honra. Eu a honro, é minha filha, eu a honro. A gente tem que saber de onde a gente veio, gente. Quando tem gratidão. Triste de ver ingratidão, filhos. E às vezes Deus me mostra os corações. Eu vou falar o quê? Vai perder tudo que Deus está plantando na sua vida? Por uma besteira, por um pratinho? Hebreus capítulo 10. Então o que Deus espera? Vamos lá. Pode aprofundar agora? Estou chegando no fim, hein? Hebreus capítulo 10. O que Deus espera? Eu preguei já quase 1 hora. Quero caminhar para o final, tá bom? Você aguenta aí o final? Aguenta comigo? Você está sendo abençoado? Eu espero que sim. Entendeu o seu chamado? Todo mundo entendeu o chamado aqui? Todo mundo sabe que é sacerdote aqui? O que Deus espera de você? Muito bem. Hebreus capítulo de número 10. Eu tenho umas coisas muito profundas para te entregar ainda. Você aguenta? Mesmo que eu precisar de 20 minutos, você aguenta aí? Quem precisar sair, fica à vontade. De verdade eu te libero. Eu te abençoo. Não tem problema nenhum. Você já foi abençoado até aqui. Mas se quiser andar comigo mais uns 20 minutos, você vai ser muito abençoado. Muito mais. Em Hebreus, capítulo de número 10, no mesmo capítulo que ele falou que a lei é sombra, a partir do versículo 5 ele diz: por isso, ao entrar no mundo diz, Jesus entrando no mundo,
sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me preparaste. No original, acho que é mais correto dizer preparaste do que formaste. O Senhor me estabeleceu para algo. Deus, eu sou Jesus, eu sou seu filho, e o Senhor montou um corpo aqui. O Senhor preparou um corpo. Por isso, entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, aleluia, a tua vontade, para obedecer o que o Senhor diz, para saber o que o Senhor diz. Eu sou sacerdote, eu não só sei o que o Senhor diz, mas eu quero fazer o que o Senhor diz para eu fazer, custe o que custar, doa o que doer. A Ele a honra, a glória e o louvor, o poder e o domínio, expressão exata de quem é Deus. Quem vê a mim, Felipe, vê a Deus. Como dizes, mostra-nos o Pai. Se eu estou andando diante de você, eu sou a expressão exata de quem Ele é, porque eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Quando eu faço o que Ele manda, eu estou mostrando para você quem Ele é. Você só é um sacerdote eficiente se você mostra quem Deus é. Esse é o nome de Deus que é glorificado quando alguém olha para você. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove a primeira aliança da lei, de obrigação, de aparência, de parece santo, mas não é. Fala uma coisa aqui, mas por trás está falando um monte de porcaria. Remove a aparência. Estabelece o que é real. Estabelece o que de verdade vive, o que prega. Estabelece as minhas palavras que eu vos digo, são espírito, são vida. O que eu estou falando, eu vivo. É o que Jesus está dizendo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. É fazendo isso que Deus santifica você. Santificação vem de obedecer a palavra dele, ponto final. Custe o que custar, doa o que doer, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É a oferta do corpo que Deus formou para ser ofertado, que Ele aceitou, é o sacrifício que Ele aceitou. Todos os touros, todos os bodes, todas as ovelhas que foram mortas antes, não podiam purificar pecado, mas eu formei um corpo, que vive o que eu mandei viver, e que quer obedecer a minha vontade. Esse é que sacrifício eu vou aceitar, oh glória, é o único sacrifício aceito. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos debaixo da igreja, que são seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Santificação é um processo contínuo de obediência à palavra dele, pela fé, não pela força, porque ninguém consegue obedecer pela força. Fé. Eu só movo o reino do Espírito por fé, só. Em João capítulo 13 tem uma das cenas mais maravilhosas. Eu podia pregar a noite inteira só sobre João 13 aqui, mas eu tenho que dar só umas pinceladas. Em João capítulo 13, pena que eu não anotei todos os versículos. Olha que coisa muito louca. Durante a ceia, Jesus está fazendo a última ceia com seus discípulos que ele amou. Vou ler o 1, que eu não ia ler, mas olha só. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Todos eles, amou-os até o fim. O que Jesus guardou aqui, o que ele expressava de Deus? O amor. Até o fim. Ah, mas me feriu. Eu amo. Me traiu. O Judas que vai me trair. Eu amo.
chamam ainda de amigo. E Jesus, como eu já te disse, não é hipócrita, não é mentiroso. Se ele fala que ama Judas, ele ama Judas. E se ele disse que amou até o fim, ele amou Judas até o fim. Por isso que ingratidão dói, mas dói mais é não amar quem foi ingrato. Dói mais não perdoar aquele que não merece perdão. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Sacerdote tira a veste de honra. Sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se despiu de toda a glória. O formato é outro, não é de posição. O formato é de serviço, é de humildade. É uma lição de humildade. E tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Vai lavar meu pé? Era o serviçal menos honroso da casa que lavava o pé, porque eles andavam de sandálias. Os seus pés pegavam poeira o tempo todo. Chegava o pé daquele jeito horrível. Quem que vai lavar o pé do cidadão? Chama lá o menos qualificado, o mais subalterno, o que eu pago, o escravo. Vai lá e lava o pé dele. Jesus se coloca na posição do menor de todos, para lavar o pé dos seus discípulos, dos que iam trair ele, dos que falavam que nem conhecia ele. Tem um bicho aqui na minha testa. Aproximou-se Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, se me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, você vai entender depois. Nós não entendemos essa linguagem, nós não entendemos. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ai, ai, ai. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou. Eu gosto do Pedro porque ele é intenso. É demais, né? Bom, então você ia lavar meu pé, já eu não estou deixando agora, então lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, Senhor, me dá um banho aqui. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus, o que está acontecendo aqui? O que eles entenderiam depois? Primeiro, queridos, a poeira do mundo, ela é... O homem foi feito do pó, não foi isso? Do pó vieste ao pó tornará. E ele falou que a serpente comeria o quê? Pó da terra, não é isso? Alimento de demônio é pó, carne. Tudo que é carnalidade, no reino do Espírito, alimenta demônios. Então você já se lavou, você já se batizou. E o que significa o batismo? Ele morreu para o velho homem e ressuscitou para ser uma pessoa nova. Ele morreu para as velhas práticas, arrependido do mal que praticou, e agora eu ressuscito ele para andar numa vida diferente. Então quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, porque os seus pés é a sua caminhada, e são os pecados que você vai acumulando na sua caminhada. Para que você tenha parte com Deus, você precisa limpar o seu pé, ele precisa lavar o seu pé. Para você ter parte com Deus, você tem que tirar do seu pé aquilo que está deixando os seus pés, os seus caminhos impuros. Porque não se anda, quando Moisés chega diante dele, tira a sandália dos seus pés. Eu pensei que você ia ler esse versículo, Robertinho. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Nesse lugar aqui não pode entrar nada que esteja impuro. Só entra nesse lugar aqui aquilo que é santo. Então Jesus, ele vem para lavar os pecados, senão você não tem parte com ele. Não adianta você ser só batizado, você precisa ter uma vida constante com Deus, de santificação. Nós somos santificados pela palavra de Deus, pela obediência à palavra. Não foi isso que ele disse ali? Você precisa conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Então você tem que ter um processo contínuo de purificação para andar com Deus, para seguir o caminho de Deus. Lembra que eu falei de caminho? Eles andaram nas suas injustiças.
Por isso que muitas pessoas se perdem e servem a demônios, porque na sua caminhada os seus pés sujam. O que aconteceu com Judas? Os seus pés sujaram. Ele começou a ter uma ideia de Jesus, que ele deveria ser um governante, que ele deveria acabar com Roma. Ele começou a ter suas próprias ideias. Ele não estava ouvindo o que Jesus dizia, ele não podia ouvir o que Jesus dizia. Ele não era um com o pensamento de Jesus. Às vezes nós não somos um com o pensamento do que Deus está dizendo. E aí nós começamos a sair de Deus, e Jesus está falando, eu preciso lavar os seus pés. E ele fala que depois eles deveriam fazer, eu sou mestre de vocês, eu sou mestre de vocês. E vocês reconhecem isso. Então da mesma forma que eu fiz com vocês, eu envio vocês para continuarem fazendo. Espera aí, queridos. Jesus fala assim, eu quero que você se humilhe e você lave os pés daquele que está pecando, mesmo que seja contra você. Esse é o que Jesus nos manda servir. É assim que o sacerdote faz, ele se preocupa com o outro, não consigo mesmo. É assim que o sacerdote anda. Então ele fala, eu não dei o exemplo, eu não sou maior que vocês, eu não sou o rabi de vocês, eu sou o mestre de vocês. E eu não lavei o pé de todos vocês que estão pecando contra mim, vão me trair. Os 12 abandonaram Jesus, não foi só Judas, e não foi só Pedro, os 12 não estavam com Jesus. Mas ele está falando assim, eu estou lavando os pés de vocês que estão errando comigo. O que Jesus quer de mim e de você, é que nós façamos isso, e depois ele vai trazer a ceia, que é o último ato. E no último ato, Jesus vem, pega o pedaço do pão, que é a palavra que ele compartilha, com vida, que é o sangue, e ele pega e coloca a porção de honra na boca do traidor. Porque é assim que se honrava as pessoas, colocando o melhor pedaço, o melhor na boca delas. E Jesus pega, não vou nem colocar na sua boca, ele pega o pão com o vinho e coloca na boca de Judas. Nesta hora, no pacto, ele profana o santuário. Judas profana o santuário. E Jesus fala para ele assim, então agora, nesse instante que ele come do pão com o vinho, entra nele Satanás. E vai lá fazer o que você está para fazer, pode fazer. Não se demora não. Executa o que você veio executar. Vai me trair, não tem problema não. Porque pacto quebrado, queridos, no altar de Deus, traz morte. Isso que é santificação no altar de Deus. Eu não ando de qualquer jeito diante de Deus. O meu coração é tudo de empenho nesse altar. Você está no altar dos jovens? Você está no altar da casa firme? O seu coração é tudo nesse altar. É como você adora. Deus está vendo como você e eu adoramos. E depois ele fala do novo mandamento para vocês, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como que ele amou a eles? Dando a vida por eles, servindo o traidor, amando o traidor, limpando o pecado do traidor. Está disposto, filho, a ser sacerdote de Deus? Custem. Não é fácil. Você vai ser traído, pisado, vão te abandonar. Não tem problema. Você está servindo a Deus. Posso ouvir um amém aqui? Em João 17, Jesus fala assim, olha Senhor, eu te glorifiquei. Então tem um sacerdócio que glorifica a Deus e o sacerdócio que se afasta de Deus. Eu te glorifiquei fazendo a obra que o Senhor me designou para fazer. E Pai, eu guardei a eles no seu nome que o Senhor me deste, que manifestou a mim. E também guardei a eles no seu nome, fiz eles guardarem a sua palavra, porque eles conhecem o seu nome. Eu dei a eles a conhecer o seu nome. E que nome era esse que guardava eles? Que nome era esse que sacudia eles? Então ele fala por várias vezes aqui, ó, manifestei o teu nome ao homem que me deste do mundo. Versículo 6 do capítulo 17. Estou chegando no final, vem comigo, vem comigo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O nome revelado faz você guardar a palavra, o amor de Deus no seu coração, e o amor se manifesta em você. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. O Senhor me deu um nome revelado por Deus. Esse nome vai guardar eles para que eles sejam um. Esse nome traz unidade de propósito. Queridos, não precisamos estar no mesmo propósito aqui. Se você conhece o nome de Deus, nós andamos junto. Nós estamos juntos e misturados. Está doendo, tá, te feri, vamos lá, lava meu pé. Se você me ferir, eu vou lavar o seu. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? É assim que se caminha em corpo e unidade. Quem tem nome. Quando eu estava, versículo 12, com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, porque quis se perder. Judas quis se perder. A todos foi dado por Jesus, colocou ele de tesoureiro e as moedas na mão dele. Falou, cuida delas. Ele não quis cuidar, ele se corrompeu com aquilo que Deus deu na mão dele. Quantos ministros hoje, sacerdotes hoje, se corrompem com o que Deus deu na mão deles? Quantos?
Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Versículo 17, santifica-os na palavra da verdade. Quem obedece à verdade é santificado. Assim como tu me enviaste ao mundo, versículo 18, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando eu me santifico, eu prego a palavra que Deus me disse, eu santifico você. No capítulo 12 de João, ele, não vou ler agora, mas ele fala assim, eles estão julgados pelas palavras que eu digo, porque a palavra que eu digo, eu recebi de Deus. E quando eu recebo uma palavra de Deus e trago ela, nós já estamos sendo julgados por essa palavra. Eu ninguém julgo, mas a palavra que eu disse julga vocês. É isso que nos julga. Versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que é a manifestação, em Jesus morando dentro de você, esse amor vai se manifestar por causa do nome de quem se santifica na verdade dele, obedecendo a palavra dele, custa o que custar. No capítulo 18, versículo 4, Judas, com os soldados vão atrás de Jesus. Qual era o nome que ele manifestou para eles? Que ele vai dizer para eles aqui. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhe disse, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai-lhes estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. O que está dizendo aqui, queridos? Jesus se revela um nome para eles. Não era o nome que guardava? Não era o nome que fazia eles estarem protegidos? Que nome que ele revelou? Sou eu. Eu sou, eu sou. Eu sou Deus. Sou o verbo, eu primeira pessoa. Quando Deus se manifesta para Moisés, ele fala, eu sou. Sou, pronome pessoal, eu. Sou o verbo, eu sou. Quando Deus fala, eu sou Deus, para Moisés, quando eu disser quem que vai libertar Israel? O nome eu sou liberta do que for. Libertou do Egito inteiro, não libertaria de uns soldadinhos? Jesus prova, sou eu. O nome que o Senhor me deu e que guarda eles, é eu sou. Quando ele fala isso, eles caem por terra, mostrando que Jesus, se quisesse guardar, ele guardava e ponto final. Você pode dar aleluia em glória a Deus? Mas na sequência ele fala, quer ver como sou eu mesmo? Sou eu, e ninguém cai por terra de novo. Por quê? Porque agora eu estou me entregando. Eu sou o sacrifício. E eu estou decidindo me entregar por amor a todos esses aqui. O meu nome não vai mais proteger, mas eu provei que o meu nome guarda. E nenhum deles se perdeu, para que se cumprisse a palavra de Deus, ou somente o filho da perdição. É muito tremendo isso aqui, não é? No 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir, Paulo vai dizer assim, chegou minha hora, e eu estou sendo oferecido por libação. Libação era o líquido que ia sobre o sacrifício, para perfumar o sacrifício. Eu não posso ser o sacrifício perfeito foi entregue a Jesus. Mas eu, Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, para que eu me conforme a esse sacrifício, e eu seja o líquido que vai sobre ele. Que líquido era esse? Ou era vinho, que simboliza a vida, e simboliza a renúncia. Eu estou deixando de beber isso para entregar para Deus, eu estou renunciando para Ele. Ou era azeite, ele colocava a libação que era vinho ou azeite. Eu sou o vinho ou o azeite que dá o cheiro suave em cima do sacrifício de Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Paulo se entregou da mesma maneira que o seu mestre. Eu não estou pronto só para ser preso, eu estou pronto para morrer por Ele. Eu sou dele, Ele é meu, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Uma linguagem poética maravilhosa. E aquele que quer seguir a Jesus deve andar como Ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. O caminho é o caminho que Deus estabeleceu. Você quer andar como Jesus andou? Eu quero andar como Jesus andou. Se eu sou um sacerdote segundo a ordem dele, eu ando como ele andou. E como ele andou? Fazendo a vontade de Deus, custe o que custar, doa quem doer. Por isso que diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. O que é isso? Que tem os pés limpos, que já se despiram dos pecados e que são santificados a Deus, e eles estão enviados por Deus para pronunciar a palavra da verdade e libertar outros. Por isso que são formosos os pés daqueles que anunciam, que ouvem de Deus, dos sacerdotes do Deus Altíssimo, que tem o seu pé purificado para servir a Ele. Você pode dar um glória a Deus? Está entendendo aqui a linguagem espiritual aqui? Em Filipenses capítulo 2, vou encerrar aqui, para dar o exemplo de como ele andou. Filipenses capítulo 2 é para dizer como eu devo andar, é assim como ele andou. Encerrei a palavra aqui e você ficou até o final. Dá um aplauso a Jesus pela sua vida. Aleluia! Como ele andou. Assim, pois, amados meus... Não, nada disso. 5.
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ser Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tirou a sua túnica e foi servir, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, descendo no menor dos degraus, aonde o mais simples lavava os pés de todos. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quem quer seguir a Jesus, tome a sua cruz e o siga. Posso ouvir um amém aqui? Cada um de nós tem uma cruz, e a cruz é do tamanho do ego que você precisa matar. Cada um tem a sua cruz, só que nós só temos um caminho para seguir. É o caminho da entrega absoluta, entrega total, entrega de sacerdote, é servindo o outro, é amando o outro, é amando quem te bateu numa cara, oferece a outra, quem te pediu a túnica, dá a capa. Eu sou pai do filho pródigo, o filho pródigo pediu para sair, sai filho pródigo, pode ir, eu te dou tudo, você quer, é sua herança mesmo, pode levar, leva o que você quiser, porque eu tenho que amar o filho até ele voltar, mas quando o filho volta, o pai está ali, regozijante para receber o filho. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? É assim que o pai do filho pródigo faz. Pelo que também Deus, porque ele fez isso, foi até a morte de cruz, se rendeu, obedeceu. Ele fez a vontade de Deus. Se possível, passa de mim a tua vontade, contudo não seja a minha, mas a tua vontade. Se possível, eu não quero ir para a cruz, mas se tiver que ir, pai, eu vou. É assim que faz a vontade de Deus. É uma renúncia em oração, é uma renúncia de dependência a Deus. Ali ele verte o azeite, a libação, ele verte o sangue, o vinho, ele verte diante do altar, porque ele é sacerdote, ele se rende em oração, ele se rende em adoração. Então, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, aleluia, o nome que guarda, o nome que ele tinha, lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Isso glorifica a Deus Pai. Você pode dar um aleluia, glória a Deus aqui? Está comigo, filho? Quantos querem ser esse sacerdote de verdade? Quantos de verdade querem servir a Deus com tudo? Querem servir a Deus com intensidade? Então se engaje em tudo que é de Deus. Não fica na sua casa não. Se engaje. Produza para Deus. Sirva aos outros. Limpe os pés dos outros. Se prepare para ser ferido, para ser traído. Se prepare para as pessoas quererem subir em cima de você, te usar como trampolim. Se prepare, se prepare. Se prepare para que seja injustiçado. Se prepare. Continue lavando os pés, continue amando. Se prepare para amar. Amar. É muito fácil falar de amor aqui. É difícil falar de amor com quem está traindo você, te enfiando a faca nas costas. É com esse aí que você quer objeto do Senhor. Quer ser sacerdote de Deus. Quer se entregar direito para Ele? É assim, querido, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas também Jesus recebeu um nome e Ele quer revelar nomes dele a você. Ele quer se manifestar a você. Ele quer usar o seu sacerdócio de maneira única. Ele quer levantar Paulos aqui que vão fazer a diferença na terra. Ele quer levantar Déboras aqui, mulheres que vão fazer a diferença no reino. Ele quer levantar Áquilas e Priscilas que vão ser instruídos na verdade. Ele quer levantar pessoas que abalam os céus. Ele quer levantar os Estevãos, que Jesus tem que levantar do trono para falar, um Estevão que está falando, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Opa, o que é? Eu já disse essa frase antes. Perdoa os que estão apedrejando ele? Perdoa os que estavam irados, rilhando os dentes contra Estevão? Esse é Jesus, queridos. Estevão estava em Jesus, Estevão estava refletindo a imagem de Jesus, por isso que ele vê o céu aberto, e ele vê Jesus sentado no trono, amando aqueles que estavam apedrejando ele. Amando eles até o fim. Pai, perdoa esses aí porque eles não sabem o que fazem. Não sei se vai doer, provavelmente vai. Ser sacerdote não é fácil. Não é para qualquer um. É para quem aguenta tranco. É para valente do reino. É para homem que está junto. Você está acertando, você está errando, eu estou junto com você. Porque já não é sobre os erros. Se a minha obrigação é lavar seu pé, não é sobre erro, é sobre acerto. Posso ouvir um amém aqui? Aliás, quem não pecou aqui pode atirar a primeira pedra e vem aqui pregar no meu lugar, porque eu estou precisando também. De verdade, filhos. Isso aqui não é hipocrisia, é verdade. Hoje é um dia de levantar sacerdotes nesse lugar. E sacerdotisas de Deus. É um dia especial. É um dia para quem está disposto a descer, não subir. É um dia para quem está disposto a se humilhar e não se exaltar.
quem se exaltou, caiu. Posso ouvir um amém aqui? É um dia de se levantarem servos, é um dia de se levantarem os verdadeiros Josés Barnabés, que entregam tudo por amor a Ele, para que o outro irmão seja servido, para que ele possa comprar o remédio que ele não pôde comprar. Quantos de vocês podem ser isso para Deus? Amém, filhos? Curva sua cabeça, vamos louvar o Senhor.